Para você que se conecta no YouTube, eu sou o Frank Varela e estamos de volta com mais um vídeo do seu canal Motovlog Realidade Extrema, porque aqui o papo é real. E essa semana eu tava lendo sobre uma matéria que o Senado brasileiro estava analisando e fazendo uma comparação de preços de carros, dos preços dos carros no Brasil e nos Estados Unidos. E aí uma matériazinha de alguns senadores, inclusive, dando depoimentos do porquê dessa diferença de preços e por que o carro lá nos Estados Unidos é tão mais barato no Brasil. Aí eles fazem uma análise não só do preço real de cada carro, como da diferença percentual entre um e outro. E aí alguns defendem a história da carga tributária, outros já estão defendendo, que eu nunca tinha visto isso, mas alguns outros defendendo já que o problema não está na carga tributária e sim nos lucros abusivos que são praticados no nosso mercado. E o que me chamou a atenção na matéria, na verdade, foi primeiro o fato de já começarem a reconhecer que o problema não está apenas na carga tributária. Na verdade, já começam a reconhecer que o problema não é a carga tributária. Tese que eu já venho defendendo há algum tempo. E vou dizer por quê de novo. E o outro fator é que todos os nossos especialistas do setor aí, ou jornalistas que pensam em fazer comparações de preço entre Brasil e Estados Unidos, querem fazer a comparação convertendo o dólar para o real. É outro fator pelo qual eu sou contra. Então eles pegam o preço do carro lá nos Estados Unidos e convertem para o real para aproximar do preço do carro aqui no Brasil. E isso dá uma divergência de preço, uma divergência de comparação, que na minha opinião atrapalha o processo. Então eu resolvi pegar um exemplo, são vários exemplos, de vários modelos de carros que eles apresentam na matéria. Eu acho que eu vou até colocar o link da matéria aí na descrição do vídeo, para vocês darem uma olhada. Em alguns casos dá uma diferença de 50%, em outros casos dá uma diferença de 100%, em outros casos dá uma diferença de 140%. Mas aí eu vou repetir, essa diferença não é real, porque eles convertem o dólar para o real e aí acaba complicando essa tese aí da comparação. E nos meus vídeos, eu já fiz alguns aí para trás, eu costumo dizer que o melhor para fazer esse comparativo é usar um índice. E o melhor índice para fazer esse comparativo, por que não, é o salário mínimo. Se a gente tem um salário mínimo base no Brasil e existe um salário mínimo base nos Estados Unidos, lá não é tão igual aqui, porque em alguns estados lá o salário mínimo é diferente. Mas a gente tira uma média do salário mínimo lá nos Estados Unidos. Eu acho que é o melhor meio da gente fazer esse cálculo. E aí, fazendo o cálculo, eu descobri que na verdade não tem nenhum carro nos Estados Unidos que chega a essa diferença mínima de 50%. A diferença mínima entre esses carros, entre os preços dos carros, é acima de 200%. Então o carro deles lá, comparado com o nosso aqui,
no mínimo é 200% mais barato. E o carro que eu usei para fazer o comparativo, e agora eu vou chegar nesse número para vocês, nesse cálculo, que é o Camaro, porque o Camaro tem lá e tem aqui, então eu usei um carro que é produzido nos mesmos moldes, com os mesmos itens de conforto ou de segurança, enfim. Carro com igual lá e aqui. Então o Camaro, por exemplo, fazendo essa conversão pelo índice, ele é 1000% mais caro aqui no Brasil. E na reportagem ele aparece aí com 140%, porque eles fazem a conversão para o real e o carro sai aqui no Brasil em torno de 80 mil reais. O preço do dólar, né? Sairia aqui em dólar 80 mil reais. Porque aqui no Brasil o Camaro custa 240 mil reais. E lá nos Estados Unidos custa 35 mil dólares. E aí na matéria eles fazem a conversão desses 35 mil, que vai dar uns 80 mil reais. E aí faz esse cálculo diferencial aí, que na matéria diz que é em torno de 140%. Mas no cálculo que tem que ser feito, na minha opinião, a diferença chega a 1000%. Eu vou explicar agora por quê. Porque você pega 240 mil reais e divide pelo salário mínimo que nós temos no Brasil hoje, isso daria 333 salários mínimos. Ou seja, para você comprar um Camaro, você tem que usar 333 salários mínimos, que é um negócio inimaginável, é maluco isso, é de outro mundo mesmo. E lá nos Estados Unidos, 35 mil dólares dividido pelo salário mínimo deles lá dá em torno de 26 salários mínimos. Entenderam aí? Um cidadão americano gasta 26 salários mínimos para comprar um Camaro. E um brasileiro gasta 333 salários mínimos para comprar o mesmo carro. Então eu acho que esse é o cálculo mais certo a ser feito, é o mais real, para a gente ter um número mais correto. E aí, vamos dizer assim, nós vamos entrar naquela onda de mas também no Brasil os impostos são muito altos. E aí eu resolvi pesquisar para a gente ver a diferença de carga tributária entre um país e outro na indústria automobilística. Eu descobri que a carga tributária no Brasil, nessa indústria, é de 35%. E a dos Estados Unidos é de 26%. Ou seja, não chega a ser 10% de diferença. O que me leva a crer, por óbvio, que o carro aqui no Brasil tinha que ser 10% mais caro do que o carro americano. Ponto final. A nossa carga tributária é 10% mais alta. Então o carro aqui tinha que ser 10% mais alto, mais caro. Não tem outra lógica, não tem outra conta. Se a gente levar em conta esse índice do salário mínimo, o nosso carro ainda tinha que ser bem mais barato do que esse preço que eles produzem aí para nós. Porque se a gente levar em conta 26 salários mínimos nos Estados Unidos, se a gente colocasse 26 salários mínimos aqui no Brasil, quanto que custaria esse Camaro? Menos de 25 mil reais, né? Então assim, isso prova de uma vez por todas que não tem nada a ver com a carga tributária. Não é a carga tributária. Carga tributária, a diferença entre um país e outro é de 10%. Então o carro lá tinha que ser 10% mais barato. E só isso. O carro aqui tinha que ser 10% mais caro. Ponto final. Tô olhando pela perspectiva mais legal, mais bacana. Porque se a gente levasse em conta a perspectiva do valor do salário mínimo, nosso carro tinha que ser bem mais barato do que esses 240 mil reais. Mas enfim, aí vem um outro grupo aí de pessoas que defendem que o Risco Brasil, aquele chamado Risco Brasil,
é o que produz esse preço alto. E eu vi hoje uma matéria também interessante de uma pessoa defendendo que o problema não é o risco Brasil, é o lucro Brasil. E aí eu chego onde eu queria. É óbvio, mais uma vez, eu já fiz um vídeo aqui falando sobre o preço do PS4 e ficou óbvio, ficou nítido que no caso do PS4 era um lucro que a Sony estava praticando no Brasil, que era absurdo. Era isso que estava fazendo o preço do PS4 ficar tão alto. E no caso dos carros, para mim agora ficou mais óbvio ainda que o problema não está na carga tributária, e sim nos lucros abusivos que os grandes empresários desse setor praticam no Brasil. Os caras ganham fortunas em cima do nosso povo, vendendo essas carroças por preços absolutamente abusivos. E ficam aí defendendo que a carga tributária é isso, que a carga tributária é aquilo. Nós temos inclusive casos de carros aí, principalmente populares, que não estão nem pagando IPI. O governo está dando o IPI de graça para eles. E os carros continuam com preços altíssimos. Então o problema não é carga tributária. Mais uma vez eu quero deixar isso claro. O problema é só e simplesmente o lucro abusivo que é praticado no nosso país. E isso fica cada vez mais evidente, cada vez mais evidente. Se você fizer comparativo de qualquer coisa aí com os Estados Unidos, o canal lá do Carlinhos Troll costuma fazer esses comparativos, já fez alguns. Preço de moto, preço de casa, preço de tudo. Tudo nosso é bem mais caro. E agora para mim está cada vez mais claro que não é a carga tributária, e sim um lucro abusivo praticado no nosso mercado. Então, pessoal, eu queria gravar esse vídeo para mostrar isso, e no momento que eu tiver mais tempo aí eu vou inclusive fazer um comparativo de preço de carros. Eu mesmo vou fazer isso, vou pegar preços de carro lá e aqui e vou mostrar para vocês, fazendo um cálculo de engenharia reversa, que o problema do preço dos nossos carros é o lucro e não a carga tributária. E aí vão dizer assim, mas o governo tem culpa nisso. E aí eu fico até numa posição de concordar com essa análise de que o governo é culpado por esses preços. Eu não diria culpado, mas tem responsabilidade nisso, porque o governo sabe como fazer esses cálculos. Ele sabe que existe esse lucro abusivo e permite que esse setor automobilístico ganhe tanto dinheiro nas nossas costas, e não faz nada para mudar isso. Então aí realmente eu tenho que me curvar a concordar com essa tese e dizer que se o governo tem alguma culpa no preço dos carros, é por óbvio de saber que existe esse abuso, que as pessoas estão sempre praticando lucros abusivos, e eles não fazem nada, deixam aí que os caras ganhem fortuna em cima da gente e fica por isso mesmo. Então acho que a saída para isso seria inclusive aprovar uma reforma tributária. A gente precisa fazer isso o mais rápido possível no nosso país, para estabelecer regras de controle desses lucros, e o que o Banco Central possa controlar com alguma ferramenta aí tributária ou econômica, e não permitir mais que esses lucros sejam tão altos assim. Aí a gente pode ter a esperança de um dia conseguir comprar carros ou qualquer outro tipo de bem num preço mais viável. Tá certo? Então esse comparativo é apenas para
para tentar mostrar que existe aí uma diferença gritante aí nos preços e que a culpa disso tudo é o lucro e não a carga tributária. Essa é a minha opinião e eu mostro aí com esses cálculos que essa teoria tem embasamento. E assim que eu puder eu vou fazer um comparativo aí mais legal e mostrar para vocês com os números que obviamente o lucro é que faz esses preços ficarem tão altos. Lá no... Pra quem tem curiosidade aí um pouquinho mais sobre o assunto, lá no canal do Otário, no Otário Anonymous, ele fez um comparativo de carro e fez essa engenharia reversa que eu tô dizendo para vocês. E ele usou uma carga tributária de 100%, que não é a real, ela é bem mais alta do que a que nós estamos praticando hoje. Mostrou que mesmo com a carga tributária de 100%, se o lucro fosse dentro de um padrão, o carro poderia... Aliás, no vídeo dele ele colocou um lucro de 100% também, que já é muito alto. 100% é um lucro sem precedentes. E ele colocou esse lucro de 100% e mesmo assim dava para vender o carro por um preço bem mais barato do que estão vendendo aí hoje. Então assim, dá uma olhadinha lá no canal do Otário que vocês vão ver esse vídeo que eu tô falando. E dá uma pescadinha no nosso canal aí também, que tem um vídeo que eu falo sobre o preço do PS4. Tá certo? Então tá aberto aí o assunto. Quem tiver a fim de discutir ou entende um pouco desse assunto, fica à vontade aí pra criticar e trazer a sua opinião pra gente levar essa discussão adiante, tá certo? Se gostaram do vídeo, deixe o seu joinha aí clicando em gostei, compartilhe o nosso vídeo. Não deixem de inscrever-se no canal se você ainda não é inscrito. E a gente se vê então no nosso próximo vídeo. Muito obrigado pela companhia. E mais uma vez, obrigado pela paciência de nos ouvir. Canal Motovlog Realidade Extrema, porque aqui o papo é real.